Campina Grande, sexta-feira, 20 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Gaúcho, o Dia do Funcionário Público e da Polícia Civil. Parabenizamos a todos pela celebração e a passagem do seu dia, mas em especial a Polícia Civil, que tem prestado um relevante serviço de segurança ao cidadão. Parabéns a todos. Dentro de instantes, estaremos ouvindo hoje a conclusão da palavra que nós ministramos ontem sobre o tema Estado Intermediário. Você já ouviu falar nisso? O que nós estamos trazendo aqui para você é a questão que todos nós, ou mais cedo ou mais tarde, passaremos pela finitude da vida, ou seja, a morte. Ninguém gosta de ouvir falar sobre a morte, mas a morte não escolhe dia, não escolhe lugar, não escolhe hora, não procura buscar os mais velhos, mas às vezes jovens, ou às vezes até crianças recém-nascidas, morrem sem ter a oportunidade, o privilégio de nascer, crescer e um dia morrer também. Portanto, nesse dia em que você está aqui conosco, quem sabe, Deus vai falar profundamente ao seu coração sobre a finitude da vida, o estado em que nós nos encontramos após a morte. A propósito, eu perguntei onde você passará a eternidade. Em outro programa eu fiz essa pergunta e insisto para que você responda se você tem ou não certeza de que vai passar uma eternidade com Deus ou sem Deus. Portanto, continue conosco. Mas antes, eu quero deixá-los com o cantor Paulo César, do Grupo Logos. Quem tem posto no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostra em tua vida olhos das boas novas. Pois quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar
serviço e profissão. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido. A morte chega para todos, para grandes e pequenos, para velhos e crianças, para doutores e analfabetos, para governantes e governados. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida, sempre trazendo dor, arrancando lágrimas, produzindo sofrimento, deixando saudades. 2 de novembro, dia dos finados, multidões e multidões vão aos cemitérios, levando flores, acendendo velas, visitando os túmulos de seus entes queridos. Eu sei que a morte produz no coração humano um grande sofrimento. Mas também é importante afirmar que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e ele venceu a morte. Ele matou a morte ao entrar nas entranhas da morte, arrancando o aguilhão da morte, ressuscitando e inaugurando a imortalidade. Ele diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte morreu na morte de Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Não precisamos mais ter medo da morte, porque a morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Nós não estamos mais destinados ao sepulcro, à gelada sepultura. Estamos destinados para a glória. Cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Portanto, a morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Nós estamos a caminho da glória. A morte já foi vencida. Há consolo para nós. Deus é o Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É aquele que traz ao nosso coração doído a paz que excede todo entendimento. No meio das tristezas e dores do luto, Deus enche o nosso peito de doçura, trazendo alívio para a nossa alma, trazendo cura para as nossas feridas emocionais, trazendo esperança para nós, porque nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos na vida eterna. É preciso afirmar, portanto, com toda clareza ao seu coração, que hoje é dia de consolo. A favor dos vivos se consultarão os mortos? A Bíblia proíbe terminantemente a prática de se consultar quem já morreu. Aqueles que defendem a doutrina da reencarnação se inspiram, entre aspas, em defender essa teoria, baseado na situação em que Saul, o rei Saul, se encontrava e foi consultar uma feiticeira, a pitonisa de Endor. E eles, olha aí, que a feiticeira fez com que Saul ouvisse, não é, aquilo que ele havia pedido, que Samuel apresentasse.
Então lhes disse a mulher, estou citando 2 Samuel capítulo 28, versos 11, 13 e 14. Então, preste atenção aqui, que isso é uma coisa muito fácil de você compreender. Não há veracidade no fato de ter sido Samuel que se apresentou a Saul. Veja bem, perguntou a mulher, a feiticeira, verso 11: quem te farei subir? Quem te farei subir? Ora, se ele dissesse, eu queria que aparecesse meu pai, ela dizer, pronto, esse aqui é seu pai, tá? Apareceu agora. Se ela dissesse, ele dissesse, eu queria ver meu irmão, iria aparecer, eu dizer, pronto, eu sou seu irmão. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tive no início do meu ministério aqui na Igreja do Calvário, na rua, aqui no bairro da Liberdade, na rua Paraíba, número 70, eu gravei isso. Havia uma irmã que se converteu aqui na igreja, ela foi morar em São Paulo. E esta irmã, um dia, ela disse, pastor, o filho dela foi assassinado, morreu. E um dia, ela era nova convertida, disse, pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa, fazer uma oração pela minha casa, porque o meu filho, na concepção dela, está vindo aqui, através de um vizinho que era espírita, para confundir a mente daquela irmã. E às vezes eu estou em casa lá dentro e esse rapaz vem como se fosse o meu filho, pastor, a voz é a mesma do meu filho, pastor. E ele chega, bate no portão, mãe, eu estava com saudade, eu queria vir aqui, eu queria visitar vocês, e vocês não. E ela se arrepiava toda, ela disse, pastor, eu não suporto mais. Veja como Satanás, ele é o pai da mentira. E ele tentou enganar aquela irmã, e eu tive que mostrar dentro da palavra, um texto como esse aqui, que quem morre não volta aqui, não vem coisa nenhuma aqui. E eu orei, nós fomos visitá-la, oramos, e depois disso ela disse, pastor, esse rapaz que chegava lá em casa, usando a voz do meu filho, o mesmo timbre da voz do meu filho, depois que o senhor foi lá e orou pela minha casa, ele nunca mais veio me importunar. Isso que eu estou contando é um fato real. Aconteceu no meu ministério, no início do meu ministério aqui. Então, meus irmãos, vejam, eu estou contando isso aqui para mostrar que essa pitonisa disse, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir a Samuel. Respondeu-lhe o rei, não temas que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus com D minúsculo que sobe da terra. Verso 14, perguntou-lhe ele, como é a sua figura? Repare bem, irmãos, ele foi descrevendo tudo que ele queria ver, e a mulher foi dizendo, é ele mesmo, é ele. É ele. Perguntou-lhe ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Agora vejam bem, ainda no verso 14, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Tudo que aquele homem perguntou à mulher, ela foi respondendo de acordo com o que ele queria ver e ouvir. Sabe, irmãos, Satanás faz assim, para que as pessoas continuem enganadas, iludidas, ludibriadas, acreditando nessa farsa, nessa mentira. Vou citar um outro exemplo ainda, para reforçar esse aspecto de quem morre não vem aqui. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versos 15 a 23, nós encontramos a história do rei Davi. Quando ele cometeu adultério com Batseba, esta lhe deu um filho. E por repreensão de Deus, o menino adoeceu. E o menino adoeceu, e enquanto o menino estava doente, Davi estava em jejum e oração, clamando e pedindo que Deus tivesse misericórdia e poupasse a vida daquele filho.
não quero comer, não quero beber água, eu quero estar em jejum. Se recolheu. Mas passado alguns dias depois, ele percebeu que os seus servos estavam comentando entre si, cochichavam entre si, e ele entendeu que era a respeito da criança. E aí perguntou: é sobre o menino? Ele morreu? Os servos disseram: morreu sim. Davi então disse: põe a comida aí na mesa, eu vou tomar água, eu vou agora me alimentar, e etc, etc. E aí disseram: ó rei Davi, o menino estando vivo, você estava sem comer, sem se alimentar, sem beber, nada, e agora o menino morreu, você vai se alimentar? Agora era para você estar chorando, com pranto e continuar em jejum. Não, isso está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 23. Ele disse: enquanto a criança estava viva, eu orei e jejuei por ela, pela recuperação dele, mas agora já que ele morreu, não tem mais jeito, eu irei a ele, quando morrer, estarei com ele, mas ele não virá mais a mim. Nós encontramos nessa história aqui do rei Davi, o ladrão da cruz, que eu já citei, ele arrependeu-se, creu e confessou Jesus instantes antes de partir para a eternidade. E se a salvação fosse pelas obras, isso anularia o sacrifício de Jesus. E não poderia ser, porque ele estava morrendo, naquele momento ele estava partindo para a eternidade. E ele disse então: não tem como você mais descer daí dessa cruz e procurar fazer alguma boa obra. Então descarte essa crença de que a reencarnação é algo que pode ser defendido como estado intermediário. Outra coisa, aqueles que creem no espiritismo, creem ou têm a crença da reencarnação, eles defendem a seguinte teoria, preste atenção: quanto mais você morrer e reencarnar-se, você vai purificar os seus pecados. Agora vamos criar aqui uma situação para a gente entender isso. Vamos dizer que numa encarnação eu só tinha a fraqueza de mentir, de faltar com a verdade, de enganar as pessoas, etc, etc. Então, por isso eu morri, suponhamos, né? Estou criando aqui uma narrativa. Então, reencarnei noutra pessoa. Agora, eu era para ser menos mentiroso. Estão entendendo? Se a reencarnação fosse para purificar os pecados. Vamos dizer que alguém era estuprador, assassino, bandido, traficante e morreu. Quando ele reencarnasse, ele era para ser menos estuprador, menos bandido, menos assassino, menos tudo. Porque eles dizem que é o processo da reencarnação que vai levar você a ficar purificado dos seus pecados. Aí, meus irmãos, se isso fosse verdade, o mundo seria hoje o quê? Hein? Um paraíso, irmãos. A irmã ali está ligada. Um paraíso. Porque quanto menos você voltasse a reencarnar, quanto mais você voltasse a se reencarnar, que eles dizem até que Jesus é o que atingiu a plenitude da reencarnação. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, esse ensinamento, essa crença, ela é uma blefe de Satanás, e muitas pessoas acreditam. Então, se isso fosse verdade, o mundo seria um céu, e a gente vê que cada vez o mundo se torna mais ainda um caos. A última e terceira ideia e crença, que é uma heresia, é o sono da alma, defendido por aqueles que defendem, que creem, que são adeptos do adventismo. E outras seitas também que defendem essa heresia, o sono da alma. O que é que eles acreditam? Eles acreditam que a alma permanecerá num estado inconsciente até a ressurreição. É assim que eles defendem. Porém, irmãos, nós vamos ver aqui, voltando ao texto de Lucas, capítulo 16, versículo 23, que nós tomamos como base. Por isso que eu disse a vocês, não tem um texto tão
claro quanto este, que nos mostra com tanta clareza, uma linguagem simplória, né? Aquilo que nós precisamos de aplicar ao coração. No versículo 23 do texto, ele diz aqui que o rico estava onde? No Hades ou no inferno. Verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. No capítulo 23 ainda de Lucas, versículo 43, verso 43, Lucas 23, 43, Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo. Aonde, irmãos? No paraíso. O ladrão não ficou dormindo no leito como aqueles que defendem o sono da morte, da alma, desculpe, o sono da alma. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No livro na carta de Paulo, 2 Coríntios, estou concluindo já, irmãos. Na carta de Paulo aos Coríntios, depois eu tenho um assunto aqui um tanto polêmico para deixar para vocês refletirem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Eu digo polêmico porque tem uns que defendem de forma e outros defendem de outra forma. Mas no capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Palavras do apóstolo São Paulo. E ainda Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ele disse: eu não sei se eu peça para continuar aqui neste corpo, fazendo o trabalho do Senhor, ou se está com Jesus na glória, o que é incomparavelmente melhor. Glória a Deus, incomparavelmente melhor. E finalmente, irmãos, nós vemos no livro do Apocalipse, capítulo 9, eu estou concluindo, versículos 9 a 11. Esse versículo, ele nos enche o coração de gozo, de esperança, de expectativa. 6, versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Na eternidade, meus irmãos, e essa é a polêmica que eu quero terminar e deixar para vocês, que vocês vão pensar. Vocês acham que nós vamos reconhecer os nossos entes queridos? Tem quem ache que nós vamos reconhecer. Mas tem quem ache que os que estão no inferno é que vão reconhecer os que estão no céu. E aí é que o inferno vai ser ainda mais tormento, lugar de tormento. Porque vamos criar aqui a seguinte situação: a mãe ou o pai criam em Jesus, confessavam a Jesus, partiram e estão na glória. Mas eles em vida pregaram muito o evangelho para os seus filhos. Se lá no céu eles tiverem o conhecimento de que seus filhos estão no inferno, certamente esse céu não será perfeito ou completo. Porque esse pai ou essa mãe vai chorar: meu filho poderia estar aqui comigo, mas está ali naquele lugar de tormento.
Porém, aqueles que estão no inferno, como o rico, teve a visão de Lázaro no seio de Abraão. E aí é que o inferno vai ser um tormento mesmo, porque eles vão dizer assim: puxa vida, ele disse, manda Lázaro e falar para 5 irmãos meus que ficaram lá, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. E eles poderiam pensar: puxa vida, eu tive tantas oportunidades de crer, de aceitar, de confessar, e estar ali naquele lugar de gozo, e eu estou aqui nesse lugar de tormento. Então esse é um problema que eu queria que vocês pensassem. E aí aqueles que estão no céu receberão um corpo glorificado, que certamente veremos Jesus, reconheceremos aqueles patriarcas, mas aqueles que nós deixamos aqui, possivelmente não teremos lembrança, porque inclusive disseram para Jesus: mestre, um homem era casado, ficou viúvo, uma mulher era casada, ficou viúva, casou com o irmão do falecido para suscitar família, ou citar filhos ao morto, porque era assim no Velho Testamento. Morreu o segundo irmão, casou com o terceiro irmão para suscitar filhos ao morto, e assim foram 7 maridos que ela teve, todos 7 irmãos morreram. Ela ficou viúva 7 vezes desses irmãos que faleceram, todos irmãos, maridos, ela foi desposada. E aí perguntaram a Jesus: Senhor, lá na glória, lá no céu, qual desses 7 será o marido dessa mulher? Aí, às vezes eu comento com minha esposa, vocês sabem que eu fiquei viúvo, casei, ela era viúva também, casou. Se nós lá nos conhecêssemos, a minha esposa falecida, ou o marido dela falecido, ia dizer: mas você casou com fulana, casou com fulano, isso não vai acontecer. Jesus disse lá: não se casam, nem se dão em casamento, serão como anjos. Irmãos, eu acredito que Deus vai fazer com que a memória daquilo que nós tínhamos aqui não vai ter mais aquela função. Como é, irmão? Nós afirmamos isso, mas é que eu estou dizendo, eu decidi deixar 2 problemas aqui polêmicos para você. Nós dizemos: mas quando chegarmos lá, teremos um corpo glorificado, um corpo seremos como anjos. A gente diz aqui: vou me encontrar, vamos nos encontrar, mas ninguém sabe. Seremos como anjos, o corpo será glorificado. Até um novo nome nós vamos receber. Obrigado, irmão. Até um novo nome receberemos, escrito em pedrinhas brancas, diz lá no livro do Apocalipse. Parabéns, irmão. Então, para a gente que está no céu, não será um céu pleno. Eu não ver minha mãe, no caso, porque não fez a sua confissão de fé, não ver o marido, não ver a esposa, não ver o filho, não ver o pai, não ver a mãe. Isso vai ser muito doloroso. Então não haverá mais lembrança. A palavra de Deus diz: não haverá mais lembrança nenhuma do que se passou, do que foi, do que aconteceu aqui na terra. Irmãos, concluindo, eu fiz essa pergunta no início e reforço no final, que se esse estudo não teria um propósito, um objetivo realmente proveitoso, se nós não perguntássemos, como eu perguntei: qual desses 2 personagens você se identifica? Com o rico ou com Lázaro? Eu acredito que diante da exposição desse assunto, que realmente nos deixa totalmente esclarecidos sobre o destino da nossa alma, à luz das Escrituras Sagradas, todos têm sido profundamente despertados para se prepararem para a eternidade. Até porque, na carta do escritor sagrado aos Hebreus, nós encontramos uma advertência que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. E também nós encontramos ainda a palavra de Deus, Amós, nos advertindo: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. É que a morte
não escolhe dia, como eu disse a princípio deste programa, não escolhe lugar, não escolhe hora, não escolhe idade. Por isso, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero lembrar a todos quantos estão conosco que na sua cidade, no seu bairro, possivelmente na rua em que você reside, há um templo evangélico. Nesse domingo, vá participar de um culto para você ser esclarecido, alimentado e também abençoado pela palavra que vai ser ministrada. Se você reside em Campina Grande, a nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração. Venha orar conosco, com toda a sua família, e ouvir testemunhos também de bênçãos que Deus tem dispensado sobre muitas vidas. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico como esse que você ouviu nessa oportunidade. Então, este convite eu faço extensivamente a todos que estão conosco nessa manhã. Desejamos a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.